Queridos irmãos e irmãs, começamos nesta noite mais um cerco de Jericó e o Evangelho nos apresenta, mais uma vez, um anúncio da paixão do Senhor. A cruz está no centro desse Evangelho, mas aos pés da cruz, o Senhor coloca como modelo de discípulo ninguém menos que uma criança. É assim que o Senhor quer os seus discípulos, como crianças. Em outro trecho do Evangelho, Jesus diz aos discípulos: não escandalizeis estes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos contemplam a glória do Pai que está nos céus. Contemplam a face do meu Pai que está nos céus. Assim, a união entre o Senhor, a cruz, a criança e o anjo é aquela que traduz de maneira mais perfeita a unidade do Evangelho, a força santificadora do Evangelho. Essa semana faremos um cerco de Jericó concentrado sobre os santos anjos. E eu quis me concentrar sobre esse tema porque hoje fala-se tanto sobre os santos anjos, mas prega-se pouco sobre a sua verdadeira natureza. O Salmo 148 diz: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvem o nome de Yahvé, pois ele mandou e foram criados, estabeleceu-os para sempre e pelos séculos dos séculos. Os santos anjos não são figuras mitológicas, nem tem nada a ver com seres de tipo fofinho que nós encontramos em boa parte das lojas que vendem estatuetas de anjinhos gorduchos e que se parecem muito tenros. Não. Os santos anjos são espíritos perfeitos. No livro de Jó, diz o Senhor: onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Informa-me se tens o entendimento. Enquanto aclamavam em coro os astros da manhã e jubilavam todos os filhos de Deus. Os santos anjos assim são chamados, filhos de Deus. Já no livro do Gênesis, pelo capítulo 6, menciona-se-os assim, porque assim como Deus é espírito, eles são espírito. São espíritos perfeitos, espíritos pessoais, são individualidades perfeitas e são reais. No Salmo 104, o salmista diz: fazes dos ventos teus mensageiros e fogo ardente teus ministros. Assentaste a terra sobre seu fundamento, e ela não se inclinará jamais. O salmista fala dos santos anjos como uma espécie de fundamento sobre a criação. Como se a criação estivesse assentada sob o governo destes ministros de Deus, destes que executam a sua vontade, que obedecem a sua palavra. Eles foram criados antes de todos os tempos. No versículo que lemos no livro de Jó, o Senhor diz que os criou antes mesmo da criação do mundo.
Porém, não é esta a única verdade que a Escritura nos tem a dizer sobre eles. No capítulo 14 da profecia de Isaías, o profeta descreve, numa linguagem alegórica, a queda de parte dos santos anjos, especialmente a queda do maior de todos eles, Lúcifer. Diz o texto: a tua soberba foi precipitada no abismo, junto com a música de tuas harpas. Teu colchão agora são os vermes, e de larvas é a tua coberta. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora, estás derrubado por terra, tu que derrubavas as nações, tu que dizias no teu coração: subirei até o céu, e exaltarei meu trono acima das estrelas, hei de estabelecer-me no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Subirei acima das nuvens, tornando-me semelhante ao Altíssimo. Pelo contrário, foste precipitado no inferno, até o fundo dos abismos. Na profecia de Ezequiel, lemos um relato semelhante. O profeta Ezequiel, em linguagem alegórica também, falando sobre a queda de Ciro, descreve a queda de Satanás. Diz-nos o profeta Ezequiel: tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria, a perfeita beleza. No Éden, no jardim de Deus estavas. De todo tipo de pedras preciosas era o teu manto. Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que foste criado. Com um querubim protetor eu te havia colocado. Estavas no monte santo de Deus, caminhando entre pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti a maldade. Então, eu te bani do monte de Deus, e o querubim protetor te fez desaparecer do meio das pedras de fogo. Teu coração se exaltou por causa da tua beleza, corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te em espetáculo diante dos reis. Veja, o profeta Ezequiel descreve a queda de Lúcifer, exatamente motivada pela sua vaidade. Ele, o protótipo dos santos anjos, aquele que, pela sua beleza e pela sua perfeição, era como que a forma, o modelo de todos os santos anjos. São Paulo adverte a Timóteo, no capítulo 3 de sua primeira carta, versículo 6, que não seja um recém-batizado, o bispo, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. Ou seja, o motivo da queda de Satanás foi a sua soberba. Soberba que o fez elevar-se em si mesmo para depois ser precipitado no inferno. No capítulo 25 de São Mateus, Jesus diz, no versículo 41, que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Não foi criado para nós. Foi criado como lugar de castigo, para o qual os condenados irão em companhia dos anjos caídos, justamente por causa de sua desobediência para com Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, diz: vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos.
há uma quantidade inumerável de santos anjos, que nós não podemos sequer antever, muito mais do que as estrelas que estão no céu, que são milhões. Deus criou essa multidão de espíritos perfeitos, mas, apesar de eles serem tão muitos, diz-nos o livro do Apocalipse, no capítulo 12, então apareceu outro sinal no céu, o grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. É nesse versículo que se apoia a fé cristã, que afirma que Lúcifer derrubou 1/3 dos anjos do céu em sua rebelião. Portanto, assim como nós temos inumeráveis santos anjos, nós temos Lúcifer e seus demônios, e seus anjos caídos, que fazem guerra à igreja, e que continuamente nos atormentam, para que nós nos afastemos do Senhor. A Escritura também diz, na carta aos Efésios, no capítulo 1, que Cristo está acima de todo principado, potestade, trono e dominação, ou qualquer outro tipo que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Em trechos paralelos, na carta aos Colossenses, em outras passagens do Novo Testamento, nós vemos a menção de todas essas categorias que nós chamamos de coros angélicos. O exército dos anjos está dividido, segundo a tradição cristã, nesses 9 coros angélicos cujos nomes aparecem no Novo Testamento. Grandes teólogos da igreja, como Dionísio Areopagita, São Boaventura, São Tomás de Aquino e tantos outros, falam sobre essa divisão. Talvez o que o tenha feito de modo mais perfeito tenha sido Dionísio Areopagita, mas depois dele, São Boaventura no seu itinerário da mente para Deus. Nos descreve essa maravilhosa divisão dos 9 coros angélicos. 9 coros, 3 vezes 3, como um reflexo da Santíssima Trindade. Nós temos, portanto, como que 3 círculos de tríades angélicas. No alto, junto de Deus, os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins recebem esse nome porque seraf, em hebraico, significa ardentes. Eles são como oceanos de fogo. Na sua imensidão, são como uma força expansiva que ao redor de Deus glorifica e adora a sua santidade. São os mais altos de todos os santos anjos. Depois vem os querubins. A palavra querubim vem de keruv, em hebraico, palavra que significa como um bebê. Porque os querubins trazem como que a dinâmica do verbo de Deus, a força da palavra que é cortante. Assim como nós temos uma haste horizontal na Santa Cruz, nós temos uma haste vertical. Com uma espada, o coro dos querubins diante de Deus, em sua maravilhosa divisão, carrega a força da palavra. O coro dos tronos recebe esse nome, tronos, porque são a força estática de Deus.
Assim como a cruz tem uma haste vertical e horizontal, mas ao mesmo tempo uma estaticidade, o coro dos tronos carrega a estaticidade de Deus. Estaticidade de que nós temos tanta necessidade, sobretudo em tempos tão conturbados como os nossos. No segundo círculo, nós temos o coro das dominações, das potestades e dos principados. As dominações, debaixo do coro dos serafins, carregam também esta força expansiva do Espírito Santo, com os seus dons, com a santidade de Deus derramada sobre todos nós, com a predominância da força da graça agindo sobre todos. O coro das potestades carrega o poder de Deus e da sua palavra. E, portanto, a força da graça, a dinâmica da graça divina, a exuberância da vida sobrenatural da graça de Deus em nós. O coro dos principados abaixo dos tronos fala desses principados da criação, governados pelos santos anjos. Os anjos das cidades, os anjos dos planetas, os anjos dos elementos, os anjos que estão da parte de Deus governando toda a terra. No terceiro e último ciclo, nós temos o coro das virtudes, dos arcanjos e dos anjos. O coro das virtudes abaixo dos serafins e das dominações carrega a virtude de Deus para a vida da igreja, com as virtudes teologais, com o espírito da igreja que precisa se difundir por todos os lugares. São, por assim dizer, os anjos da igreja. Os arcanjos, debaixo dos querubins, das potestades, são, por assim dizer, a força maior do exército divino. Ou seja, são generais desse exército do nono coro, o exército dos santos anjos. No próximo domingo será a festa dos 3 arcanjos mencionados pela Escritura: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Mas a tradição fala de mais arcanjos em muitos lugares no mundo, desde a antiguidade. Fala-se de 7 arcanjos, de 7 espíritos, como diz o próprio São Rafael no livro de Tobias. Desde tempos cristãos antigos, fala-se desses 7 arcanjos: Santo Ariel, São Graciel, São Iofiel, São Sadiel, que juntamente com São Miguel, São Gabriel e São Rafael, por assim dizer, são 7 tenentes que dirigem o exército dos santos anjos sob a influência de Maria Imaculada. Os 7 anjos dos dias da semana, os 7 anjos dos 7 sacramentos. No nono coro estão todos os anjos da guarda. A carta aos Hebreus diz, capítulo 1, versículo 14: não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? O Salmo 34, falando sobre o anjo da guarda, diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e ele os liberta.
No Salmo 91, diz: Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E ao povo de Israel, Deus dirige, no livro do Êxodo, essas palavras tão alentadoras: enviarei um anjo à tua frente, para expulsar os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os heveus, todos eles símbolo das oposições infernais. Queridos irmãos, segundo uma piedosa doutrina, todo santo anjo, mesmo dos coros superiores, um dia exercerá a função de anjo da guarda, como num esvaziamento, assim como o Verbo se fez carne. O anjo passa por Cristo para se tornar um anjo da guarda. E embora todos nós tenhamos um anjo da guarda desde a nossa concepção, ele começa o seu ofício no instante mesmo em que nós fomos batizados. O seu anjo da guarda foi criado por Deus para te guardar, para estar em união com você, para te defender, para expulsar do teu caminho todos os males. Diz o Senhor ao povo de Israel: escuta-o, obedece-o, escuta a sua voz. Queridos irmãos, mais do que nunca, nós precisamos ser sensíveis à atuação dos santos anjos. Vejam, esses dias uma pessoa me contava um relato. Ela estava dormindo e, de repente, ela acordou. Era uma mãe. Então ela foi aos quartos dos seus filhos, e quando chegou no último quarto do seu filho, era uma filha pequena, de 4 anos, ela chegou no exato momento em que a beliche ia caindo em cima dela. Quem avisou essa mãe? Foi o santo anjo da guarda? Quantas vezes eu mesmo tenho relatos. Esses dias, há uma semana atrás, aconteceu algo desse tipo conosco. Eu tenho um sobrinho muito pequenininho, 3 anos. O que aconteceu? Estava na missa, ele e o outro irmão, de 6 anos, dormiram, então levaram aqui à casa paroquial, meu pai e meu irmão, e quando terminou a missa, subimos. O menorzinho, de 3 anos, tinha fechado a porta por dentro. Eu não sei o nome daquilo, mas aquela coisa que você vai... É uma tramela, mas é que roda assim, né? Então, o que eu fiz? A criança não entende, uma criança de 3 anos, eu estava tentando explicar e não entendia. Então, eu simplesmente me recolhi e falei, pedi ao santo anjo da guarda dele que o ajudasse a abrir a porta. No mesmo instante, ele simplesmente fez assim, a porta se abriu. Isso não é uma brincadeira. Os santos anjos existem. Eles estão aqui. Eles estão com você. Eles estão na sua vida. Eles não são neutros. Eles estão em nosso caminho para nos guiar para o céu. Eles são embaixadores de Deus ao nosso lado, pelos quais Deus realmente nos governa. A diferença entre os santos anjos e os santos é que os santos intercedem e os santos anjos, ao invés de apenas interceder, também agem em nosso favor. Essa semana, nós mergulharemos um pouco mais na revelação contida na palavra de Deus sobre os santos anjos. E eu tenho certeza que coisas sobrenaturais vão acontecer. Porque quando nós invocamos os anjos de Deus, Deus
Assim como na escada de Jacó, que os anjos subiam e desciam, eles descem até nós com bênçãos sem fim. Que os santos anjos recolham as nossas intenções e levem ao trono do Altíssimo. Que eles derrubem as muralhas que estão à nossa frente. Que eles nos conduzam. E então, queridos irmãos, nós entenderemos quão grandes são os custódios que Deus colocou junto de nós para lutarem conosco contra as forças do inferno, em favor da Igreja de Deus, da graça de Deus, dos santos de Deus.